Pronto. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai apresentar aqui a segunda parte da disciplina, né? Que é apresentando as aplicações do GPT, dessa tecnologia. E eu vou começar aqui mostrando um sumário do que a gente vai abordar. E a gente tentou filtrar o máximo das coisas mais relevantes para apresentar, porque senão a gente não sairia daqui hoje, né? Então tem muita coisa para apresentar. Então a gente vou começar falando sobre o ChatGPT e falar um pouquinho do GitHub Copilot, que acho que são coisas que as pessoas já têm mais familiaridade com. Bom, então vou começar uma breve descrição do que é o ChatGPT, né? Se alguém não sabe, acho que é meio difícil. O ChatGPT é basicamente a versão de chat do modelo GPT, né? Ele foi desenvolvido pela OpenAI e ele tenta, ao invés de somente completar, ele tenta meio que representar uma pessoa que está lá para resolver as perguntas que você quer. Então, basicamente, ele tenta simular essa linguagem humana, né, para responder perguntas de acordo com o que o usuário as faz. Então, eu vou começar aqui com alguns exemplos de como é que pode ser essas perguntas e alguns pontos interessantes para a gente perceber. Bom, primeiro eu comecei eu tinha selecionado alguns modelos, mas eu de ter um scriptzinho para ver como é que os modelos se comportavam, mas eu achei melhor remover e só apresentar essa parte aqui de como é que o modelo se comportaria resolvendo esse script. Então, basicamente, eu fiz uma pergunta aqui que tenta explorar essa parte de autoconhecimento dele, se ele consegue se se ele consegue saber o que ele é, o que ele é capaz e tal. Fiz uma pergunta perguntando o que ele é capaz e ele retornou essa resposta. Ele mostra meio que como se fosse uma autopropaganda, né? E ele consegue entender o que eu perguntei, consegue responder. Uma outra pergunta é para saber se ele tem conhecimento, se ele consegue, além de interpretar a pergunta, ter conhecimento básico de coisas que são de domínio comum. Por exemplo, perguntando qual é a cor do céu, ele é capaz de entender e te dar uma resposta mais científica para isso, que depende de vários aspectos e tal. Então é uma resposta mais científica que ele dá. E agora uma pergunta para ver se ele consegue, por exemplo, entender o que está numa frase e extrair a análise sintática dessa frase. Né? Eu, eu pergunto quem é o sujeito da frase e ele consegue responder e ainda dá um motivo do porquê ele, ele respondeu isso. Então mostra que ele consegue entender as coisas que mencionadas anteriormente e não só isso, ele consegue analisar e dar uma justificativa para a pergunta, que é uma tentativa de simular como se o modelo tivesse consciente do que ele está fazendo e por que ele está respondendo isso. Agora eu tô explorando uma parte mais criativa do modelo, né? Eu pedi para ele criar um quadrado usando somente ASCII. Então isso implica em duas coisas, ele saber o que é um quadrado e o que é ASCII. Então aqui ele conseguiu resolver a tarefa com uma precisão boa e ainda deu a opção de, se eu precisar, eu posso dizer qual o tamanho e formato específico que eu queira. E vocês podem notar que algumas desses exemplos, eles emulam como se fosse uma pessoa mesmo falando, por exemplo. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Algo que um humano provavelmente faria. E agora, bebendo um pouco do que o Gabriel apresentou na última apresentação que a gente fez, a essa ideia de persona, né? Você criar uma persona para o modelo se incorporar e poder
agir como se fosse essa pessoa. Então, basicamente, eu dei uma descrição básica, dizendo que agora ele é uma pessoa fictícia, com um nome tal, e umas características. E ele disse que entendeu e vai começar a agir assim a partir de agora. Como o Gabriel falou na apresentação passada, isso pode ser útil para a gente tentar buscar soluções de problemas que a gente não está conseguindo utilizando algumas abordagens. Talvez ele assumindo uma persona ele consiga resolver determinados tipos de problema. Então aí eu começo perguntando, um chat básico, né? Perguntei olá, e aí ele responde como se fosse uma pessoa mesmo, né? E eu perguntei com quem que eu falo. Aí ele já assume o papel da persona e fala que ele está falando com o Miguel, qual é a profissão dele, onde ele mora e tal, e prossegue como posso ajudá-lo. Aí eu falo, eu faço uma pergunta, né, sobre algum tema relacionado à história. Então eu pergunto sobre a Revolução Francesa e ele me diz o que que aconteceu, quando ela aconteceu, os fatos históricos, pontos importantes. E aqui tem um trecho da Wikipedia que mostra que ele, ele conseguiu responder corretamente. Então tá aí uma nova forma de perguntar, por exemplo, sobre a Revolução Francesa, se o chat assumir uma persona de um professor de história. Isso pode ser bastante útil. É, E agora eu pergunto sobre pet, né? E pergunto pra ele o que que ele acha do nome Max, que por um acaso era o nome que estava descrito na descrição da persona. E ele consegue entender isso e se relembrar das primeiras instruções que eu dei pra ele, que ele deveria seguir nessa persona. Então ele fala que Max é um nome muito legal, inclusive ele tem um cachorro chamado Max também. Então, algo bem legal de se analisar. E agora eu falo que, não sei se todo mundo prestou atenção, mas mostra que ele é nascido no Rio de Janeiro. E eu falo que tô pensando em me mudar lá, pra lá, e só que eu tô com medo da violência. E se ele conhece o Rio, se consegue me indicar alguns lugares. E aqui é um ponto interessante que a gente não conversou sobre isso, mas ele consegue dizer que conhece o Rio sim, que ele é do Rio, quais são os lugares, os melhores bairros para se visitar, e ainda dá como é que fosse uma descrição, um roteiro turístico, que ele tem transporte público, belas praias, tal, e realmente as zonas perigosas e o que que eu devo evitar. Então isso é bem legal de se observar. E eu acho que esse slide não era para estar. Ah, não, não. Esse aqui, tá. Utilizando a mesma descrição que eu mencionei anteriormente, o ChatGPT também pode ser usado para criar histórias. Eu tentei gerar uma história bem curta aqui para não tomar muito tempo, porque ele pode gerar e continuar gerando. Inclusive, tinha até pessoas que estavam criando obras baseadas em textos do ChatGPT. Então, aqui está mais uma utilidade para ele, que ele consegue gerar histórias. É, E agora eu simulei um cenário, né? Que eu estava, que eu não estou me sentindo bem, e dou uma descrição de alguns sintomas e pergunto para ele o que que era. Eu estava pensando em alguma coisa relacionada a diabetes, essas coisas, hipoglicemia, e realmente ele conseguiu, através da minha entrada, identificar os sintomas, relacionar eles e dar um possível diagnóstico. E eu acho um ponto importante da IA é sempre que ela não está aqui para substituir profissionais, ela está aqui para auxiliar, então ele começa já. É importante que você consulte o profissional, indicando essa necessidade de você não sair tomando decisões baseadas na IA, mas ele conseguiu relacionar muito bem esses sintomas. E agora uma pergunta sobre uma outra disciplina, matemática, né? Por exemplo, pergunto qual é a probabilidade de um jogo de poker você abrir com um Royal Flush. Isso mostra que ele conhece ele sabe o que que é poker, que sabe o que que é um Royal Flush, e ele sabe relacionar essas coisas, mesmo eu não tendo dito que, por exemplo, num baralho tem 52 cartas, então qual é a probabilidade dessas cartas saírem na sua mão? Ele conseguiu montar tudo isso e me cuspir o resultado.
e ainda me diz quantas mãos seriam necessárias, mãos únicas seriam necessárias para tirar esse Royal Flush. Aqui embaixo ele dá essa estatística. Então achei muito interessante, mostra que ele consegue, além de você descrever um problema de uma forma simples, ele consegue montar uma estrutura complexa de processamento para resolver aquele problema. Uma outra utilidade do ChatGPT, eu não consegui usar isso porque a API é paga do 4, né? Mas o 4 consegue processar imagens e gerar imagens. Então aqui, por exemplo, eu dou foi dada uma imagem de um vinho, né? E ele está perguntando informação desse vinho, ele consegue identificar através da imagem qual é o vinho e o que caracteriza esse tipo de vinho. Então ele dá uma informação detalhada aqui sobre o vinho. Então ele consegue, além disso, processar a imagem, pode ser útil para resolver determinado tipo de problema. E aqui ele consegue gerar imagens, assim como o Dali faz. Se eu não me engano, o ChatGPT ele tem uma integração com o Dali para a versão paga. Então ele pergunta aqui que com uma imagem de um gato ele consegue gerar uma imagem de um gato. É, um pouco sobre utilidade para profissionais. Aqui eu dou um código que claramente para alguém que conhece, que é da área, consegue identificar o problema que existe aqui. Isso mostra que o chat GPT, além dele entender o que foi pedido, ele consegue analisar e identificar qual é o problema. Aqui tem um problema de SQL injection, né, que pode ser usado para burlar medidas de segurança e acessar dados privilegiados em base de dados, né? E aqui ele diz qual é o problema, ele detalha o problema e me diz como é que eu posso corrigir o problema, se eu quiser evitar problemas futuros. Então isso é bastante útil para, por exemplo, ajudar os profissionais da tecnologia, né? E aqui ele, além de identificar problemas relacionados a bancos de dados, essas coisas, ele consegue identificar problemas em execução de código. Eu fiz aqui um código simples em Python, que basicamente é uma função que tem dois valores, ele imprime uma coisa e tem uma chamada recursiva aqui que sempre vai acontecer, então esse código teoricamente nunca acaba. Então ele conseguiu, através dessa análise e sem executar o código, identificar que nesse código há um problema que o, o B dividido por 2 vai ser sempre igual ao A, e esse valor sempre vai entrar e executar a chamada recursiva que não vai permitir o código parar. Então tá aí uma outra utilidade para isso, gerar código, assim como o professor já mostrou, que ele gera também SQL, ele também consegue analisar e gerar código de outras linguagens. E aqui tem um exemplo dessa geração, que eu peço um código Python para encontrar somatórios de 10 primeiros números naturais. E ele gerou um código bem simples que se propõe a fazer o que eu pedi. Basicamente, ele vai iterar de 0 a 10. Não, de 0 a 10 não, de 1 a 10, que são os números naturais, né? E vai me retornar a soma que eu pedi. Aqui é utilizando o modelo Phi3, que o professor deixou nas referências também, para resolver o mesmo problema. E aqui a gente pode ver que ele resolveu o problema de uma forma diferente, que basicamente ele usou a fórmula do somatório de números em um intervalo e aplicou ele com um número de itens como 10. Então ele me retornou a resposta que eu pedi e ainda falou que, como isso é uma fórmula, ao invés de eu iterar 10 vezes, ele vai retornar em O de 1 o resultado que eu quero. Então, uma solução mais enxuta, mostrando o poder desse modelo aí. Eu vou falar um pouco também do do GitHub Copilot, que ele é basicamente uma ferramenta de auxílio a desenvolvedores, que ele consegue enxergar o código e manipular esse código de acordo com o que você pede e fazer análise de acordo com o que você pede. Ele foi inicialmente criado utilizando o GPT-3, que foi fine-tunado com os repositórios abertos do GitHub, e agora tem uma versão utilizando o 4,
que ele é chamado de GitHub Copilot X, que dá uma maior, um maior poder de processamento em relação ao modelo anterior. Eu não consegui acessar ele porque eu já acessei ele na minha conta e ele é gratuito por 30 dias, né? Depois você tem que pagar e não tem outra forma. Então, basicamente, eu tive que pegar um pouco do portfólio dele, que tem disponível online, mas ele é bastante impressionante para algumas coisas. Tem até vídeos na internet que mostram ele resolvendo problemas de uma forma bem inteligente e ajudando a produtividade. Então, basicamente, ele consegue. Aqui tem um exemplo de. Por exemplo, ele selecionou o código ali e pediu para ele escrever um teste unitário para essa função. Algo que você possivelmente demoraria para escrever, ele faz isso em segundos. Ele conseguiu entender o que que era para fazer e o que que essa função faz e escreveu alguns testes unitários para ela. Isso é bastante útil, porque ter um código coberto por testes indica um grau dá um grau de qualidade para o projeto, né? Aqui tem, por exemplo, ele pediu para criar um botão, um componente de botão em React. Ele conseguiu rapidamente criar a classe já com tudo que deveria ter tá preenchido e isso instantaneamente. Então você pode auxiliar, por exemplo, você quer criar alguma coisa rápida e não ter que fazer manualmente. O GitHub Copilot pode te ajudar em relação a isso. Ele consegue, por exemplo, aqui ele está referenciando um trecho específico no código e está pedindo é, uma, uma sugestão, né? A documentação daquela determinado trecho de código. Ele conseguiu identificar o trecho de código e te dar as possíveis documentações que você poderia querer, certo? Somente passando a posição do que você quer do texto. E aqui, por exemplo, ele também serve para criar, ele consegue identificar o que você fez num commit e quando você for fazer um pull request pro GitHub, ele consegue resumir tudo que você fez numa historinha, como ele mostra aqui, dizendo que aquele pull request se propõe a fazer. Agora eu passo a palavra pro próximo. Boa tarde, pessoal. Alan aqui. A gente vai falar um pouco agora do OpenAI Playground, né? Que é uma plataforma aí que oferece uma interface interativa para experimentar, entender melhor os modelos aí de inteligência artificial, né? Desenvolvida pela própria OpenAI, né? Através dessa interface aqui, os usuários podem interagir com os modelos aí de linguagem, né? Como GPT, né, com entradas de textos, né, e também a parametrização pode brincar um pouco para entender, ter um entendimento educacional ali mais didático, né, dos parâmetros que estão disponíveis em alguns modos que ele atua, né. A gente vai ver quais são os modos que o Playground atua, né. É, e é importante dizer que, né, por detrás dessa interface do Playground, né, a API, né, da OpenAI vai ser utilizada, né. Então é uma forma também de você se familiarizar aí com a API aí por trás dessa interface gráfica, tá bom? Pode passar aí. Então, como eu falei, né? Então, alguns modos de operação aí que são comuns aí, né? São que a gente disponibiliza, né? É o chat, o assistant, completion e o compare. A gente vai ver isso aí. De repente, eu vou até colocar aqui na tela, já estou com o Playground aberto aqui. Posso compartilhar aqui ou... Sem problema. Tá, vou compartilhar a tela. A gente pode navegar um pouco sobre a tela. Cadê? Não estou conseguindo compartilhar. Agora sim. Esquece daqui. Ah, não. Essas são as perguntas. Só um minuto, pessoal. Deixa eu. Cadê o Playground? Tá. Esse aqui. Então, aí o Playground, né? Então, esse ambiente. Deixa eu tirar essa telinha aqui. Vocês estão vendo aí, não? Dá para ver tranquilo? Sim. Beleza.
Então, o Playground disponibiliza esses quatro modos de operação, né? O Chat, o Assistant, o Compare e o Completion, né? O Completion está sendo considerado legado, né? Ele está sendo substituído agora pelo modo Chat, né? Mas a ideia é que a gente vai falar um pouco sobre esses quatro modos de operação. E aí, o meu amigo Matheus aí vai apresentar também os exemplos aí referente a cada modo desses, tá? Então, deixa eu compartilhar que eu vou jogando também as coisas para lá. Então, esqueci de falar aqui que cada modo representa parte da API que a OpenAI oferece. Então, você tem um endpoint da API, né, para cada modo desses, né, que a gente pode até mostrar também que está aberto aqui, ó. Vamos ver se eu acho. Está me atrapalhando esse negócio aqui. Aqui. Então, ele tem uns endpoints da API, né, que ele vai fazer o consumo, né, dessas APIs. Então, aqui o modo Assistance ele vai para essa endpoint, né, e tem outros, Completion vai para outro endpoint, né, e o Chat para outro. Então, cada modo desse está disparando um endpoint diferente da API, tá? Aí a gente começa aqui pelo modo chat, né? Então, esse modo pode criar aplicações robustas de chat. É o modo que permite trabalhar com os modelos mais poderosos aí da GPT-4, GPT 3.5 Turbo, né? E vamos analisar um pouco esse cara. Aí a tela é mais ou menos essa, então você escolhe qual modelo que você quer disparar, né? Utilizar, né? Tem a opção aqui de visualizar o código também. Tá ali já uma chamada API lá, exemplificada aí dentro do que você fizer dentro dessa interface, tá? Aqui você tem o modo chat, então alguns parâmetros. Então você tem o model, né? Então ele permite escolher o modelo que o usuário deseja trabalhar no Playground. Então você tem Whisper, eu achei interessante, então o modelo que vai converter o áudio em texto, né? Tem várias, a parte de geração de embeddings aí da parte textual, né? A representação das palavras, né? DALL-E, que é o nosso amigo acabou de falar, então você pode enviar imagens para ele poder fazer, produzir alguma linguagem natural baseada na imagem, né? E são esses modelos aí que estão disponibilizados aí no modo chat. Outros parâmetros aqui, a gente tem a temperatura, né? Então ele controla quanto que o modelo é criativo, né? Valores baixos podem gerar respostas mais prováveis, né? Valores altos geram respostas menos prováveis, né? E assim mais criativas. Aí valores altos são considerados aí nessa faixa de 1,75 a 2, e os recomendados ficam abaixo de 1,5, tá? Tamanho máximo aqui controla o tamanho da resposta, né? Quanto que você quer de produção aí de resposta aí pro teu request, né? Para tua requisição. O top P limita o número de tokens que o modelo considera quando gera uma resposta, né? Então, e os outros dois também estão interligados com esse tipo de resultado. Aí, o Matheus quer apresentar agora a variação desses parâmetros, Matheus, pode fazer no final, Ah, você que sabe, cara. Pode ser agora para ficar. Pode para ser ficar aderente, né? bem o que você falou, né? Você que sabe. Tá bom. Então, o Matheus vai mostrar aí um pouco como é que esses parâmetros, Só a que, variação deles vai afetar aí a resposta ou a comportamento aí da OpenAI. se você puder, por favor, só pular lá pro slide para não ter que ficar compartilhando cada uma hora, por favor. É, Aqui? isso tá ótimo. Obrigado. Então, né, aí eu começo, tá só mostrando com os parâmetros do jeito que são por default, né? Ou seja, sem mudar nenhum parâmetro. É uma pergunta simples. Eu pedi para ele criar uma poesia, tá? E usando deixar claro que assim, normalmente ele já vem ali com o modelo do GPT 3.5. E você pode usar outros modelos ali, né? Mas assim como outros parâmetros. Pode pôr outra tela por isso. Pulei? Ah, tá, pulei. A temperatura, como eu disse, como o Alan disse, para mudar a criatividade, ou seja, ele vai ser pouco criativo ou muito criativo. Eu achei interessante fazer vários testes e mostrar assim várias coisas assim. É difícil você entender a diferença da temperatura, mas assim, por exemplo, se você coloca uma temperatura 2, ele errou aí, por exemplo, e ele assumiu que errou, né? Então, assim, a temperatura 2 é muito alta, ele acaba, por ser criativo demais, assim, digamos assim, ele acaba errando, assim. Então, isso eu fiz vários testes e sempre foi assim, quase. Pode passar, por favor.
Aí, por exemplo, ele errou também, errou que eu digo assim, ele colocou coisa que não faz sentido na poesia, assim, né? E aí ele não assumiu que errou, né? Agora, pode continuar, por favor, para não ficar muito longo. Eu voltei a temperatura para 1, tá? E aí eu só quis demonstrar o máximo de tamanho, tá? Outra coisa também que eu não sei se está na API, eu não tenho certeza, foi essa opção de stop sequence aí, que no Playground, pelo menos, essa opção você coloca uma palavra ou uma letra, ou o que você quiser, para ele parar de gerar texto quando chegar nesse parâmetro. Eu, de fato, não entendi muito a utilidade disso, mas como está no Playground, eu quis demonstrar que isso existe. Pode ser que tenha alguma que eu não pensei, mas tudo bem. Vamos lá. Pode passar próximo, por favor? Bom, aí eu demonstrei o top P que o Alan falou agora, né? Que, na verdade, assim, com Playground nem sempre é fácil você ver as diferenças, as variações dos parâmetros ali, né? Das variáveis que você pode usar também na API, que está por trás, né? Por exemplo, o top P eu botei em um ali, eu não senti muita diferença da poesia. Ela está um pouquinho maior, eu acho, mas assim, eu, de fato, assim, não consegui chegar na diferença útil assim do top P no Playground, pelo menos. Pode passar, Alan, por favor. É, esse aí. Ah, tá. Não, não, pode. Passa mais um, desculpa, porque senão vai ficar muito longo. Desculpa. Aí o modo chat, Ah, não, desculpa. Volta um aí, desculpa mesmo. É. Eu, eu variei ali a frequência e a presença no último e nesse, tá? É, isso aí, muitas vezes também, assim como a temperatura, pode gerar um resultado complicado. E então, assim, a penalidade de frequência, aumentei muito e tive problema também, assim. Então, eu acho que quando você vai usar a API, você tem que ter muita noção, assim, porque pode dar muito erro. Então, assim, eu acho que até por isso existe o Playground, para você ver ali antes de programar, se você for programador, ou simplesmente brincar ali, se você tiver crédito. Pode ir mais um, porque o frequência para penalidade não ficou. É porque aqui começa o Assistant. Aí Aham, tem que entrar no outro modo agora. exatamente. Deve ter passado lá quando eu aumentei, mas não vi. Beleza. Ah, É, aqui do. Quer voltar algum aqui? Não. isso, exatamente. Esse aí, a penalidade eu aumentei ali, eu esqueci de ver. Ah, a presença. Tá. Ele está com a penalidade alta e, e assim, eu acho que na hora que ele botei penalidades diferentes, mais altas do que o zero, ele muitas vezes trava, porque como a penalidade está alta, ele não consegue gerar mais nada. Então, e a frequência baixa não importou muito, que eu botei a presença alta aí. É só para ter uma noção de como usar. Se você usar errado, você acaba, por exemplo, quando você for programar, se você for programar por trás, você pode acabar com um parâmetro, penalizando sua aplicação, assim. E para mim é muito interessante esse ambiente, tanto para pessoas que querem testar a API sem precisar programar, quanto para programadores que querem usar a API por trás e querem simplesmente entender o que os parâmetros significam. Pode pular, por favor, né? Mais um, que aí eu vou passar para o assistente. Isso. Aí, Alan, se você quiser explicar o assistente, né? Porque você que sabe. É o assistente, acho que é a Vamos Juliana. entrar na parte então. A Juliana, né? Tá certo. É, é esse aqui. Então, pessoal, vou explicar um pouco aqui dos conceitos também do modo assistente. Ele está em modo beta desde março desse ano, né? E ele disponibiliza três ferramentas poderosas aí que tornam esse modo mais poderoso que o modo chat, né? E você pode configurar instruções específicas e ajustar conforme as capacidades que você deseja que ele execute. Então, a gente tem primeiro esse function calling, que
permite realizar tarefas específicas e avançadas usando APIs externas, serviços web ou sites, e ele interpreta a intenção do usuário de acordo com o contexto, né, e traz respostas mais precisas e úteis aí para ele, né? Tem a questão do Code Interpreter também, que ele facilita a execução de código e auxilia em tarefas de programação e cálculo. E o File Search, que permite você anexar alguns arquivos relevantes para dar mais conhecimento aí para o seu modelo de GPT. Aí pode passar, por favor. Eu quis trazer aqui alguns conceitos também, né? Ele tem essa interatividade guiada que vai ajudando na formulação do prompt. Então, ele já sugere refinamentos para você fazer consultas e obter melhores respostas. Tem essa questão de instruções customizadas também, então eu já posso previamente indicar para ele não tomar alguma ação ou não pesquisar sobre certo tema nas respostas. Eu posso já dar um direcionamento aí nessas instruções, sem ser na janela de contexto, né? Você já indica previamente isso. E essa questão da execução de código, ele permite que os usuários possam submeter arquivos de dados e analisar eles com maior facilidade, né? Tanto na questão de obter análise ali de cálculos mesmo, ou executar códigos a partir de um arquivo de dados. E essa questão da criação de APIs personalizadas, que o Modo Assistant permite que você faça integração com APIs que você desenvolveu para fornecer essas respostas mais precisas. Eu vou trazer depois uma tabela aqui com a questão de taxa de uso também. Então, a gente tem um limite aí de tokens por minuto e prioridade de processamento para os diferentes tipos de conta. E o acesso a plugins e serviços externos como site, navegação web, né? Vai ser também só na conta Plus e Enterprise. Então, aí tá a tabelinha, né, que eu falei, que traz algum desses conceitos que eu apresentei agora. Então, a conta free, né, a gente só tem o modelo GPT 3.5 disponível, enquanto a Plus tem o 3.5, o 4 Turbo, e a Enterprise ainda tem o GPT-4 Enterprise. A capacidade de tokens ali também varia para as contas pagas. Todos têm essa opção de você customizar ali instruções já previamente, e alguns parâmetros como esse de temperatura que foram apresentados. A parte de intérprete de código, execução e análise de cálculos não tem na conta free, e os plugins e navegação web também não. Aí a taxa de uso de tokens, né, é ilimitado para o Enterprise, e ele é mais limitado aí para as outras contas. E a gente tem uma prioridade de processamento do Enterprise no Plus em comparação à conta free também. Então, se você precisa de recursos mais avançados, assim, para integração com API, geração de código, análise de dados, com certeza a conta Plus e Enterprise vai ser a melhor opção, né? Pode passar, obrigada. Bom, aqui falando um pouco de como é que é esse passo a passo, né, para a gente criar um assistente. Primeiro a gente vai escolher o modelo, no caso, né? E aí depois definir essas instruções, quais parâmetros a gente vai colocar para orientar, seja alguma capacidade que eu quero que ele faça, ou orientar já algum contexto específico. Depois a gente configura algumas ferramentas, né? Como esse Code Interpreter, que são ferramentas hospedadas pela própria OpenAI, ou eu posso definir funções personalizadas com esse function calling, e aí eu posso chamar uma API externa ou uma navegação de um site web. E eu também posso fornecer recursos fazendo o upload dos arquivos com o File Search. Aí, por último, achei interessante colocar essa questão de segurança também aqui, que trabalhando com APIs externas, né, personalizadas e documentos sigilosos, é importante a gente se certificar de não expor algumas informações confidenciais, né, e sempre proteger as chaves de API.
Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de como é que o modo assistant estava sendo usado para você fazer uma avaliação da sua conta financeira pessoal, né? E aí aqui o usuário quer saber sobre como ele pode contribuir para um plano de aposentadoria. Então, o modo assistant poderia ter acesso a essa ferramenta de Code Interpreter e aos seus próprios arquivos de gastos, etc., do seu extrato, né? Para poder te dar uma resposta mais personalizada de quanto ele acha que você deveria contribuir para uma pensão, uma aposentadoria. Aqui foi um pouco do file search também, que é essa parte que eles chamam de conhecimento. Então você vai carregando aí os arquivos que você acha que são interessantes para aquela tarefa específica que você quer desenvolver. E aí, nesse caso aí, eu adicionei um PDF e uma imagem, por exemplo, de um tema de pesquisa que eu estou trabalhando, e aí eu carreguei os arquivos e ele passou a ser retreinado com isso, né? Ele passou a consultar as informações a partir desses arquivos que eu anexei também. Bem, agora a gente vai entrar um pouco no outro modo, né, que é o modo completion, né? Como eu disse anteriormente, é um modo legado, né? Ele fornece suporte a esses três modelos, né, da Vinci, Babbage e o GPT-3.5 Turbo. Todos esses modelos, três modelos, não são modelos de chat, né, obviamente, e eles têm diferencia dos modelos de chat que são fornecidos aí pela OpenAI, né? Para o modo complete, se você inserir algum texto, né, o modelo tentará completar a geração, né? Por isso que o nome é completion, né? Uma funcionalidade interessante deste modo é permitir que você veja outras palavras possíveis e suas probabilidades. Eu vou tentar fazer uma demo aqui, senão vou ter que mostrar no slide que está lá para trás, mas eu vou tentar fazer aqui no. Eu tentei ver como é que. Aqui, é o modelo completion. Aí eu peguei um exemplo que é Today is my. E aí eu tenho que ligar a probabilidade que ele mostrar o mais prováveis aqui das palavras que vêm em sequência, né? Vamos ver se vai funcionar aqui, gente. Aí ele mostra aqui, ó, a probabilidade da próxima, né, seria birthday é 17,92%, e assim vai, ó, first, last, stop. Aí ele tem ele mostra, né, the fly aqui, as chances aí de completar a palavra, a frase inteira, né, com as palavras, as próximas palavras. Essa aqui, conseguiram ver, né? Todos viram Sim, aí? Tá, beleza. Eu vou voltar para. Aqui está o exemplo, só que eu fiz online lá, então deixei gravado. E agora faltou o modo compare, né? Cadê o Matheus? Coloquei no Assistance também, se você puder pular, acho que vem logo em sequência. Ah, tá. Só para lembrar, né? Só para mostrar um exemplo. Tá. É, o Assistant, existem, assim como o chat, que tem vários parâmetros, existem várias possibilidades de criar um assistente. Na verdade, você pode criar inúmeros assistentes. Números não, mas é limitado, né? Mas você pode criar muitos assistentes diferentes e usar eles por programação ou nessa tela aí de teste. Nesse caso aí, eu quis mostrar um exemplo interessante. O Code, né? Ele criar e executar um código quando precisa, e quando você pergunta para ele algo que precise gerar e executar código. Eu coloquei ele como um nome ali, né? Isso não é usado, é só o nome, um matemático aí, professor. E a instrução é assim, ele é um professor, instrutor de matemática, escreva e execute código para responder perguntas de matemática. Então, esse é um assistente específico para isso, né? Eu fiz assim. E quando eu pergunto para ele sobre uma equação, ele inclusive mostra ali que ele está rodando um código, né? E assim, ele te dá a resposta exata da equação ali, porque exatamente ele precisa gerar e rodar um código para te responder. Isso fica bem claro nessa tela.
E você pode também fazer assistentes por código, né? Por trás disso aí, ele está executando os API, a API nova e recente, está em beta ainda do Assistant, né? Que foi eu acho que assim, é interessante o Assistant porque você não precisa fazer fine tuning de modelo, você só está configurando ali, de certa forma, como você quer que ele responda sempre, né? Para uma aplicação, por exemplo, né? Então é útil, bem útil. Assim, eu acho que está em beta, mas isso aí eu acho que deve ficar presente sempre, né? Isso deve dar certo, porque é interessante para quem está programando. Aí pode passar, por favor. Aí eu só quis dar um exemplo do Compare aí, eu não sei se pode pular mais um. O Compare, você consegue, pela tela ali, eu acho que o Compare ele não existe uma API por trás. Eu acho que essa é a grande diferença aí do Playground para APIs que você pode rodar por programação. O Compare é para você visualizar as diferenças entre modelos da OpenAI. Então, eu continuei mais ou menos na linha que eu estava seguindo, para escrever um poema. Só que dessa vez eu especifiquei que era sobre programação, porque eu achei interessante ver o que ele ia falar. No 4 ele colocou muito mais texto e muito mais assim, atenção ao poema, mas o poema é bem melhor do que o 3 que está ali no Turbo ali, que normalmente o Fine Tuner, não sei, há pouco tempo atrás ela era limitada ao 3, né? Então é importante você ver a diferença entre os modelos, mas isso aí não é diferente das outras ferramentas do Playground, isso não gera código por trás, isso gera código por trás, desculpa, chama a API do 4 e chama a API do 3, mas Uhum. existe um compare para você programar, só isso. Pode pular, por favor. E aí no completions que o Alan falou, né? Hoje em dia não existe mais, né? Não existe mais, desculpa, não, ele não vai continuar, ele foi descontinuado. Mas e você pode, tanto no chat, fazer a mesma coisa hoje em dia. Quando você coloca uma frase, ele completa. Uhum. Eu coloquei exatamente destacado o que ele completou. Assim como o Alan mostrou as probabilidades, eu coloquei um exemplo. Eu coloquei só um exemplo no completions, porque assim, foi descontinuado. Se você colocar essa frase no chat hoje em dia, ou chamar a API do chat, ele também completa. Então, é, acho que aí a gente finaliza o playground, os exemplos, pelo menos, que eu dei, né? Que o playground, para mim, assim, é muito útil para visualizar, para quem quer só visualizar e não entende de código, é ótimo. E também é muito bom para quem entende de código e quer testar antes de programar, também é muito interessante. É um grande ambiente de teste de APIs, assim, do OpenAI. Para mim é por aí. Então, obrigado. Acho que aí não tem mais exemplo, não. Beleza. Beleza. Então agora, parte da construção de aplicações, né, com o modelo GPT e ChatGPT é a questão do prompt engineering, né? Então, lembrando, novamente, os prompts são a principal forma que o usuário interage com os modelos GPT, né, no final das contas, e estruturar os prompts corretos, um domínio e uma tarefa, né, para uma tarefa downstream, requer experimentação. Não é dada a natureza estatística do modelo, não é uma questão determinística que eu sei qual é o prompt perfeito ali para aquele problema e para aquele domínio. Como eu comentei na primeira apresentação ali do período, existem várias técnicas que estão sendo estabelecidas para engenharia de prompts e a gente já falou aqui, por exemplo, nessa apresentação da questão de personas. Vai voltar aqui nessa parte também de prompt engineering. Dada a importância desse mecanismo de interação com os modelos, diferentes sistemas estão sendo propostos para ajudar a desenvolver esses prompts para aplicações baseadas nesses modelos de linguagem, para que você não dependa do usuário saber todas essas técnicas e tentar inventar da cabeça dele qual seria o modelo de prompt que funcionaria para o domínio e a tarefa dele. Então, você começa já a montar a estrutura do prompt e o usuário basicamente preenche as informações ali que ele quer
para adaptar para a situação dele. Pode passar para o próximo, por favor. Mas antes de falar de ferramentas, uma coisa interessante e curiosa desses modelos de linguagem, especificamente do ChatGPT também, é que eles são capazes de produzir exemplos de casos de uso, né, use cases, personalizados se você pedir para eles. Então, por exemplo, eu posso falar que eu sou um engenheiro de refinaria de petróleo e eu estou tendo que lidar com um problema de falha em equipamento. A partir daí, quais seriam os tipos de prompts que funcionariam para a minha situação? Aí ele dá sugestões de casos de uso adaptados àquele domínio e àquela tarefa. Além dessas sugestões, os modelos GPT também fazem uma coisa interessante, que é balançar os pontos fortes e negativos de cada estratégia que ele fornece para você. Então, passa para o próximo, por favor, para a gente dar uma olhada no exemplo. Então, por exemplo, um prompt que o professor botou nas referências e que é um exemplo disso, seria esse prompt aqui que pede para criar uma lista, né, de casos de uso para o ChatGPT alinhados com a minha ocupação, com a minha profissão, tá? E isso deveria servir como um guia, permitindo que eu use as capacidades do ChatGPT de acordo com essa minha ocupação. Organizo essa lista em 10 sessões diferentes, de acordo com a relevância para a minha ocupação, então aí já tem aquela questão de pesar os positivos e negativos, e cada sessão vai ter 5 exemplos, e o exemplo de request vai ser escrito como se fosse um prompt direto para o ChatGPT. No final, ele pede para o modelo, né, para o ChatGPT solicitar mais informações sobre você, que é uma outra coisa que você pode fazer com esses modelos de linguagem. Você pode pedir para ele solicitar mais informações de acordo com as necessidades ali do modelo, e a partir daí ele segue. Seria um system prompt, seria para basicamente definir o comportamento do modelo dali para frente. Então, passa para o próximo, por favor. Então, por exemplo, esse seria um exemplo de resposta para o prompt anterior. Ele falaria, para eu fazer isso, eu preciso saber qual é a sua profissão e a sua função, né? Então, por favor, fala da sua profissão, quais são os seus interesses, objetivos e desafios, para a gente poder seguir ali as recomendações. Aí, nesse exemplo, a pessoa fala que ela é uma escritora, já escreveu 20 livros sobre amor e ódio e vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo. Passa, por favor. Dado isso, o prompt inicial fala para fazer 10 sessões, aí eu peguei só uma, né? Por exemplo, uma das coisas que o ChatGPT pode ajudar um escritor seria na criação de ideias. Então, ele separa aí cinco casos de uso que poderiam ser feitos com o ChatGPT. O primeiro para desenvolver o enredo, outro para criar personagens, explorar ali o domínio da história, explorar o tema e gerar ideias de conflito aí que podem existir dentro desse enredo. E se a gente observar, volta ali, só um segundo. Se a gente observar no example request, ele segue o formato de resposta que a gente definiu no prompt anterior. A gente pediu para ele fazer esses exemplos como se fosse um prompt direto para o ChatGPT. Então, você força esse estilo de linguagem, você cria o que também é chamado em prompt engineering como um template. Você dá para ele uma forma de se expressar e ele vai seguindo ali. Passa, por favor. Voltando para a nossa estratégia de persona, tem várias ferramentas viradas especificamente para estratégia de prompt engineering. Então, por exemplo, se a gente olhar a estratégia de persona, existe uma ferramenta chamada Prompt Generator for ChatGPT. O nome é meio vago, dado que ele só faz essa questão de persona. Mas o que ele faz? Você dá o nome de um personagem, ou o nome de um indivíduo qualquer, e ele gera um prompt que forçaria, ou não forçaria, mas levaria o modelo a assumir a perspectiva desse personagem. Então, por exemplo, se eu falar que eu quero que o modelo se comporte como Harry Potter, eu falo que eu quero que você age como Harry Potter. Eu quero que você responda perguntas como Harry Potter, eu quero que você use o tom, os maneirismos, o vocabulário do Harry Potter, etc, etc. Então, na verdade, é um simples modelo de características ali do comportamento, simplesmente um template de características do comportamento do modelo que a gente gostaria de induzir com base nesse personagem. Aí passa, por favor. Mas também tem outras ferramentas que adotam estratégias de interação um pouco diferentes. Então, quando a gente está falando, por exemplo, se a gente fala do DALL-E, né?
e de modelos de geração de imagem. Também existem ferramentas para o prompt engineering desses prompts. Dado que a gente está falando do domínio de imagem, uma das coisas que ferramentas como esse aqui, o Visual, o Saxifrage, sei lá como é que se fala isso direito, fazem é que, no domínio visual, a gente pode tentar ilustrar quais seriam as consequências de adicionar aquilo ali no prompt. Então, se a gente observar, por exemplo, ali nas imagens, o que a gente tem ali é um exemplo do que aquele pedaço do prompt afetaria na imagem. Então, eu poderia definir estilos de artistas, eu poderia botar boosters, enfatizar certas partes, definir certos formatos para a imagem gerada, definir perspectivas, estilos e vibes, né? No final, que é mais uma questão mais subjetiva. Mas a ideia é que a gente vai vendo as possíveis consequências dessas partes dos prompts e aí depois passa para o gerador para ver se a imagem gerada é realmente conforme aquilo ali. Só que como o modelo é estocástico, não é garantido. Então, por exemplo, os exemplos aqui, e essa é uma questão com prompt engineering em geral, eu posso ter um exemplo de estrutura de prompt e possível consequência, mas isso também não é garantido. Não é determinístico. Quando falar, eu quero que o modelo responda dessa forma, então eu vou usar essa estratégia de prompt. Não é tão simples assim, ainda vai ter variabilidade de experimentação. Pode passar, por favor. E aí, uma outra linha de sistemas para prompt engineering são sistemas como o Agenta, que aí é similar a algumas coisas que tem no Playground. Que são sistemas para construir essas aplicações com base em LLMs, que permitem que você construa templates de prompts, parametrize esses templates, e aí eu vou mostrar como isso é depois, separando os prompts em prompt sistema e prompt usuário. Prompt sistema seria aquele que define a base comportamental do modelo. Por exemplo, os prompts de persona que a gente viu seriam considerados prompts sistema, e os prompts usuário seriam as solicitações que o usuário faria, dada aquela base comportamental. O Agenta também segue um pouco a linha do Playground, no sentido que ele também tem mecanismos de configuração do comportamento do modelo. Então, passa, por favor, para a gente dar uma olhada em algumas coisas. Então, a parte principal do Agenta e desses criadores de prompt é a questão de você ter o prompt sistema, que é o staging, é a questão de definir o comportamento base do modelo, e um template de prompt do usuário. Se eu imagino que eu sou uma empresa tentando criar uma solução com base de modelos de linguagem para os meus funcionários, eu posso definir, por exemplo, o System Prompt, né? Definir essa base comportamental e dar para o meu usuário modelos, templates de prompt que eles poderiam contextualizar ali para a tarefa na hora dele. Então, por exemplo, se eu fizer um template de prompt usuário, qual era a capital do país X no ano Y? O meu funcionário, o meu usuário, lá no final, só precisa definir qual é o país e qual é o ano, roda nesse template, e aí o modelo responde com base naquilo que foi definido também no prompt system, tá? Então, por exemplo, no caso que eu fiz, eu falei para o prompt adotar a posição de um Maia antigo, e eu botei o prompt do usuário como qual é a capital do país X no ano Y, que aí gera essas duas variáveis, e aí passa, por favor. Eu pude modificar qual era o modelo, então o Adianta, ele deixa você fazer certos prompts sem pagar e te dá acesso aos modelos do ChatGPT usando lá a API Key que a própria Adianta tem. Então, eu posso configurar a temperatura, quantidade de tokens, TAPI, penalidade de frequency, presença, etc. E passa por favor. E aí, rodando, eu posso definir os parâmetros. Então, como eu falei, a gente tem template com os parâmetros, eu só defino ali as informações e segue. Eu perguntei. Então, de fato, o que eu fiz foi perguntar para o modelo, que estaria adotando a perspectiva de um Maia, qual era a capital do México em 1500. Ele entende que era Império Azteca na época, e a capital seria considerada Tenochtitlan, e por aí vai. Dado que, de fato, ele não adota a perspectiva de um Maia, porque também eu forcei um pouco a barra nele. Passa, por favor. Bom, aqui eu quis trazer um exemplo de aplicação também, né, com essa questão de prompt engineering e com alguns testes que a gente consegue fazer com essas configurações do Playground também.
a gente tem a geração de consultas SQL a partir de prompts, o que pode ser. Já tem alguns estudos que mostram que isso vem melhorando cada vez mais com modelos de linguagem mais avançados, como o GPT-4, né? Então, essas técnicas de prompt engineering, a gente busca uma forma de otimizar o prompt para poder maximizar a precisão das consultas e reduzir os custos associados a essa execução, né? Como truncamento, paralelismo. Tem gente que opta por, às vezes, utilizar até mais de um navegador, mas eu apresentei na nossa primeira apresentação, essas técnicas de one-shots e few-shot learning, né? Que com alguns prompts bem definidos já sobre as consultas que você quer fazer num banco, por exemplo, se você der alguns exemplos para ele, ele já também tem uma precisão bem maior, né? Para poder gerar essas consultas SQL. Pode passar, por favor. Eu quis trazer um framework aqui, exemplificando essa interação do usuário. Basicamente, ele vai vai botar um prompt ali em processamento de linguagem natural mesmo, e aí o modelo vai interpretar isso, gerar um SQL para fazer uma consulta no banco e vai devolver a resposta para o usuário de acordo com o que ele solicitou. E aí o usuário, inclusive, ele pode dar feedback sobre se aquele retorno ali foi ou não o que ele estava esperando, né? O que ajuda também a gente tunar o modelo, né, de certa forma. Então pode passar, por favor. Aqui eu trouxe um exemplo, né, dentro do Playground, que ele já traz um modelo de GPT que foi estruturado para isso, para pegar linguagem natural e transformar num SQL, né? Então, aqui, nessa parte na esquerda de System, você vai mais ou menos especificar o que tem nas suas tabelas, nas colunas, né? E como os itens se relacionam. E aqui você coloca uma mensagem, né? Coloca um prompt, falando que você quer um SQL para, por exemplo, saber o nome de um jogador a partir do número que ele veste na camisa. E aí aqui ele já seleciona ali o nome na coluna player e o número, e ele te traz a resposta de qual é o nome do jogador. Pode passar, por favor. Aí aqui foi só para exemplificar aqui nesse link que a gente tem dentro da plataforma da OpenAI vários exemplos de GPT que já foram treinados para uma tarefa específica, né? Então, eu trouxe esse exemplo do Natural Language to SQL. Você pode abrir direto no Playground e começar a fazer alguns testes e, como eu falei antes, até importar arquivos sobre o que você quer trabalhar. E, e trabalhar com ele também. Aí aqui Legal. nessa imagem a gente tem até os parâmetros ali também de aquele setor de temperatura, máximo de tokens, modelo. E pode passar, por favor. Bom, aí nesse último exemplo, a gente foi a técnica de one-shot learning, né? A gente disse para ele como é que se relacionavam as nossas tabelas e as colunas, e a gente deu um exemplo do que a gente queria perguntar, né? Aí são quantidade de pedidos aprovados no departamento A. E aí eu dei um exemplo de uma consulta SQL e depois eu fiz uma outra pergunta, é, perguntando quais atividades estavam relacionadas à compra no departamento C. E aí ele gerou um SQL para eu poder fazer essa consulta. Aí era isso. Bom, até agora a gente já falou sobre algumas aplicações usando
API e partes que foram treinadas à parte, né? E agora eu vou apresentar um trabalho que eu fiz para a Petrobras em conjunto com o TechGraph, que foi proposto para mim a criação de uma assistente virtual que utilizasse esses Large Language Models para controlar um sistema corporativo legado. Então, fiz uma prova de conceito de que isso funciona e aqui está um pouco as propriedades que os requisitos que essa assistente deveria cumprir. Bom, o primeiro deles, ela deveria ser necessariamente, ela deveria conhecer o sistema, né, e saber controlar ele. Ela deveria entender exclusivamente o português do Brasil, que é uma companhia nacional, né? E ele e ela deveria responder somente perguntas relacionadas ao contexto específico dela. Por exemplo, foi escolhido duas funcionalidades, as mais usadas do sistema, como prova de conceito, e ela não deveria responder nada mais além disso. Então, ela deveria ser capaz de responder, por exemplo, a pergunta, o prompt de abrir funcionalidade X com configuração Y. Então, foi utilizado um modelo, pode passar, Alan, por favor. Foi utilizado o modelo Bloom, que não é um modelo GPT, mas ele não é um modelo GPT cru, mas ele é um modelo é um modelo treinado nos moldes do GPT-3 na época, e ele tem a mesma estrutura e é um modelo generativo também. A vantagem dessa tecnologia, desse modelo, é que ele é um modelo open source e é voltado para a comunidade científica também, e ele também pode ser usado para comercialmente, desde que você siga a licença Rail que está disponível no repositório deles. Pode passar. Eu trouxe esse slide aqui para mostrar um pouco como é que o modelo se comporta. Aqui tem uma tarefa específica, né? E também para a gente entender um pouco como os parâmetros afetam o resultado final da inteligência artificial, né? Do modelo. Assim como o Matheus e o Alan mostraram, que eles mostraram um playground, ajustando a temperatura lá. Quando a temperatura é muito alta, as respostas ficam muito aleatórias, né? E podem não fazer sentido. E aqui tem o mesmo exemplo, vocês podem ver que tem uma chavinha ali, chavezinha de sampling, ou para greedy. Sampling é uma temperatura mais baixa, que você... Não, na verdade, sampling é a temperatura mais alta, que você quer o máximo de aleatoriedade possível. Então, o modelo tenta ser o mais criativo possível. E o greedy, ele tenta ser o mais determinístico possível. Então, a gente pode ver que ele consegue completar a tarefa proposta no greedy, mas no sampling ele dá uma viajada. Então, é basicamente só vou mostrar um pouco do comportamento do modelo e mostrar que ele também entende as coisas como o GPT-3 entendia. Pode passar. E aqui é um resultado gráfico. Eu não posso mostrar tudo com detalhes, porque é um software proprietário da Petrobras e isso é propriedade deles. Mas eu posso mostrar essa informação aqui, que é uma informação disponível na NP, que basicamente eu pedi dentro do sistema fazer um gráfico multicolorido de QO. QO como posso falar? É uma medida de vazão de óleo, certo? Então estou pedindo basicamente a vazão de óleo e vazão de gás configurados em eixos distintos para todos os postos de um campo tal, com dados agrupados. Então é uma coisa bastante complexa, mas ela conseguiu entender, processar isso e exibir o gráfico que eu pedi. Isso é bem interessante. E eu acho que a gente acaba por aqui. Esse é o final da apresentação. As referências de tudo aí.